Glória a Deus. Aqui é bom abrir ali aquela porta, hein? Deixa aí aquela porta. Amém, meus queridos. Nós estamos na página 47 do livro, na qual o tema é o matrimônio e o sexo. Nós estamos lendo e meditando todas as quartas-feiras no livro Manifesto contra o Mundanismo, que tem realmente nos diferenciado de muitos desse mundo, né? De muitas coisas desse mundo. Tá certo? Então, qual o objetivo, né, dessa lição? Primeiro ele cita o texto de Hebreus 13, versículo 4, que diz assim: honrado seja todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O outro texto, né, da Bíblia que ele vai usar é: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o objetivo primeiro desta lição é fortificar a ideia do casamento, né? Fortificar a instituição em si, né? Que ele vai dizer que a instituição, casamento, é mais importante do que as pessoas, né? Então, o objetivo primeiro do livro é esse, né? Sobre esse tema, sobre essa lição, é dizer que o casamento, ele é feito de pessoas, lógico, mas a instituição, ela é mais importante do que as próprias pessoas, tá? Porque é algo divino, é algo de Deus, é um compromisso com Deus que nós firmamos. Então, essa ideia primeira é bom ser analisada, ser pensada, porque a instituição, ela está acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos desejos e de todos os nossos tabus, né? Porque se a gente for analisar, casam-se duas pessoas, um homem e uma mulher, casamento original, né? Não um casamento sodomita, mas um casamento original entre um homem e uma mulher. E dentro desse casamento, dessa união, né, que até ele fala: deixará pai e mãe, unir-se a sua mulher, se referindo ao homem que deixa o seu lar, né, a sua casa, e vai unir a sua mulher, uma ideia de união. Então, nós temos uma ideia de união na qual nós temos pessoas diferenciadas, pessoas que foram criadas de um jeito, pessoas que foram criadas de outras, e essas pessoas vão morar juntas, né? Não existe casamento pela internet, não existe casamento um aqui e outro lá no outro país, no outro estado, não existe. Isso não é casamento. Casamento é união, é a união entre os dois moram em um lugar, né? Ou morar em um lugar próprio, ou se não próprio, em algum lugar, mas vão morar os dois juntos, tá? Então, dentro dessa ideia de união, existem pessoas diferenciadas, educação diferenciada, e aí surgirão os costumes, as ideias, os problemas, né? Os caprichos que um tem e o outro não tem, as desavenças, que isso sempre será normal se tratando de ser humano, tá? Então, isso não deve ser levado em conta para um distrato do casamento. Isso não deve, né, ser desculpa para o distrato do casamento. Também ele vai trazer uma ideia de abstenção sexual, que isso também não será desculpa para o distrato matrimonial, tá? Então, a abstenção também, ela não deve ter essa ideia. Então, ele vai falar também da questão do celibato, daqueles que escolhem
tá? Aqueles que escolhem se tornar-se puro, se tornar-se, né, pela ideia de pureza, tornar-se puro e não casar-se. Então o celibato, ele vai dar essa ideia de que eu não quero me casar porque eu não quero ter relações, e ele se torna uma pessoa virgem pro resto da vida, né? Isso é um sentimento de uma escolha, tá? Mas dentro do casamento pode haver abstenção, né, um do outro, respeitando às vezes a doença do outro, respeitando o momento ruim do outro. Isso pode ocorrer, e isso não é justificativa nem para a prostituição, né, que é o sexo fora do casamento. Todo sexo fora do casamento é prostituição, biblicamente falando, tá? E isso não é desculpa para um distrato matrimonial, porque Deus vela pela instituição. E outra ideia é que o sexo foi criado para a procriação, né? Então o sexo foi criado para a procriação da raça humana, e o pecado, ele deturpou essa ideia sagrada. Então, com o pecado, deturpou a ideia da procriação. Tá? Aqui é um resumo daquilo que a gente vai ver aqui no livro, tá bom, irmãos? Então, a instituição matrimonial, ela traz uma ideia, segundo o autor do livro, de pátria, né? Uma ideia de pátria. Se você tem uma ideia de patriotismo, por exemplo, às vezes eu tenho uma opinião diferente do irmão, né? O irmão tem uma opinião diferente da irmã, mas a irmã e o irmão moram no Brasil. Então, essa ideia de patriotismo, de defender a pátria, de defender a instituição, o país, Brasil, né? Então, todos nós temos, teoricamente, temos essa ideia de proteção ao país em que mora. Protege fronteiras, protege isso, embora todos nós tenhamos pensamentos contrários uns dos outros. Então, essa mesma ideia que o autor vai usar em relação à instituição casamento. Então, a instituição matrimonial, ela é mais importante do que as suas opiniões, né? Então, dentro das suas opiniões, o Brasil não vai deixar de ser Brasil, vai continuar Brasil. Então, o casamento, o matrimônio, a instituição vai continuar sendo instituição. Tá certo? Então, essa é a primeira ideia. E aí tem aquelas ideias que eu não vou, porque seria 2, 3 aulas para revelar esses textos aqui, né? Não separa o homem, aquilo que Deus uniu, a questão do divórcio. Tá bom? As questões do divórcio em relação à morte, né? Até que a morte nos separa, aquele negócio todo. Tá bom? Então isso também é uma ideia bíblica. Então, citados 2 textos de Hebreus 13:4 e Gênesis 2:24, nós temos aqui o começo do nosso livro. Então, assim, a primeira ideia que a gente tem que perceber é o seguinte: se eu sou um jovem, né, uma pessoa ou alguém que queira se casar, lembre de uma coisa: casamento é para se constituir família. Casamento é para se constituir família. Não existe casamento sem família. Ou melhor, exatamente, não existe, porque família é quando se gera filhos. Por enquanto é só um casal, mas depois que gera filhos, e aí sim se torna uma família, né? E aí o autor do livro vai dizer o seguinte: o casamento, aqui na página 47 do livro Manifesto contra o Mundanismo, tá bom? Ele vai dizer: o casamento não é um simples contrato sujeito a distrato ou mera associação superficial, como na nossa sociedade secularizada. Se pretende apresentá-lo antes uma fusão transcendental, uma instituição divina, visto o casamento como um mero contrato. Os cônjuges estariam livres
para estabelecer os seus termos e condições, né? Objetivos, né? Aí. Que não satisfeito dariam ensejo ao distrato, ou seja, divórcio. No entretanto, quando se concebe o casamento como uma instituição, vê-se que ele existia abstratamente, né, como um modelo, antes mesmo do enlace efetivo entre as duas pessoas que é a concretizada. É o que eu estava dizendo. Então pense bem em entrar em um casamento, porque você não pode depois dizer assim: o amor acabou, né? Você não pode usar esse argumento e dizer que o amor acabou. Não, eu pensei que ele era assim, eu pensei que ela era assim, e depois, né, eu fui ver que não era assim. Então pense bem, analise, né, para depois você não estar sofrendo aí, tá? Sofrendo aquilo que Deus não queria que você sofresse, mas que você escolheu, que você teve a ideia de escolher, né? Você que se posicionou a escolher, você que se posicionou a escolher. Então, depois disso, né, amar, além da sua esposa ou do seu esposo, amar a instituição, certo? Então não é uma coisa descartável como o mundo faz, e isso é uma ideia até para Jesus voltar, né? No final dos tempos, homens casando-se e dando-se em casamento. Então para Deus é uma coisa grave. Além do sodomismo, para Deus é uma coisa grave o distrato matrimonial, tá? Então é uma causa tão grave que Jesus vem e volta para arrebatar o seu povo, para esse mundo aí virar realmente o caos que o mundo está plantando, está desejando que seja, né? Então, o casamento é uma instituição divina, tá? Então esse ponto aqui eu fecho para a gente ver aqui outros argumentos do livro, né? E aí ele fala aqui em Mateus 12, 25, aquela questão da divisão do reino, né? Até porque eu estava falando dessa questão aqui que ele vai falar bem aqui embaixo, né? A questão do egoísmo de cada um no matrimônio. E aí ele fala de filhos e filhas, instituição, egoísmo tem que ser sepultado, né? Então essa ideia de egoísmo dentro do enlace matrimonial tem que ser sepultado. E aí ele vai dizer aquele sentimento que eu falei de patriotismo, né? Sentimento patriótico que une uma nação apesar de suas divergências. E aí ele vai citar texto de Mateus 12, 25, e Jesus disse que um reino dividido não subsiste, né? Então não existe você casado com a sua esposa e ir mal um do outro, não pode se falar. Esses casamentos modernos, irmãos, já viram que dentro da casa existe o quarto da mulher e o quarto do homem? Que casamento é esse, né? É um casamento moderno aí que o diabo está inventando, Satanás tem inventado, separar das famílias, né? Dentro da própria casa, as pessoas separadas dentro de casa. Isso é horripilante, né, irmão? Isso é coisa do capeta mesmo. Pode chamar de radicalismo, mas é isso mesmo, né? É uma coisa muito grave isso. Então ele fala aqui na parte importante que eu ressaltei aqui na página 48, o fim principal do casamento é a procriação e a educação dos filhos para Deus. Os outros são fins instrumentais ou secundários, né? Relação e impulsos sexuais. Os fins secundários, entretanto, nunca podem ir de encontro ao fim principal. Então qual é o fundamento do casamento? A procriação, né? Para entrar naquela parte do sexo, né? Para entrar na parte do relacionamento, né? Entre um homem e uma mulher. Tá bom? Então vamos lá.
Os fins secundários, entretanto, nunca pode ir ao encontro do fim principal, que o fim principal é casar para procriar, né? Então quem tem a ideia na mente, na cabeça de casar, eu não vou ter filho, você está casando errado, né? Você está casando errado. Não, mas ele me faz feliz, ela me faz feliz. Não, né? Você não pode casar só com esse pensamento. Você tem que casar, né, com a intenção realmente de procriar, tá bom? Então essa é a ideia principal que nós vamos, a partir de agora, estabelecer. Então, a unidade institucional do casamento se estabelece pela submissão dos filhos aos pais, pela submissão da esposa ao esposo e pela submissão do esposo aos fins do casamento definido por Deus através das Escrituras. E aqui é um ponto principal em que eu grifei. No princípio, Deus estabeleceu o sexo para a procriação da espécie. O sexo faz parte da dimensão animal do ser humano, tanto que não subsistirá na eternidade. Ou seja, o sexo só é aqui, na eternidade não vai ter mais, né? Não vai ter mais procriação na eternidade, no céu. Então o sexo, ele é temporal, né? Ele vai passar, tá certo? E aí ele diz: e nós sabemos que entre os animais, sexo é apenas para a procriação da espécie, né? Quando tem uma cadela no cio, quando tem algum animal no período fértil, né? A natureza reconhece esse período, né? Ela já sabe que aquele período ali é o período de acasalamento, né? Que a gente chama, biologicamente falando, é o período de acasalar-se. Então a natureza já reconhece aquele período em que a fêmea está disponível para isso. Então o impulso animal do animal irracional é a procriação. Era assim que Deus queria para o ser humano. Mas devido ao pecado aconteceu o quê? Ele fala aqui: entretanto a queda gerou no homem a sensualidade. A razão porque após a queda o sexo no casamento passou a ser também um moderador dos impulsos sexuais, além do meio da procriação. Tem que ser respeitado isso entre o casal? Tem, né? Tem, porque nós somos pessoas racionais. E lá na frente ele vai dizer que além de nós sermos pessoas racionais, nós somos pessoas espirituais. Então, se você é uma pessoa racional e espiritual, você pode se programar, né, pelos seus impulsos sexuais, ter pausas, ter educação dentro dos seus impulsos sexuais. Interessante que João Calvino vai dizer o seguinte, bem aqui no livro. Eu vou ler bem rapidinho, mas eu poderia até abreviar, tá? Mas eu vou ler bem rapidinho o que é que João Calvino diz. Um teólogo, né, reformador protestante. Ele expressa o seguinte: mas alguém dirá: a cura da inconsistência é a única razão para se contrair o matrimônio? Minha resposta é que isso não é o que Paulo pretende dizer, pois aos que têm o dom de ser capaz de suprimir o matrimônio, ele dá a liberdade de se casarem ou não, mas ele ordena aos demais a que ponha bastante atenção em suas fraquezas. Grifem isso aí, fraquezas ao se casarem. O que importa é o seguinte: o que está em jogo aqui não são as razões pelas quais o matrimônio foi instituído, e sim as pessoas para quem ele é indispensável. Porque se atentarmos para o primeiro matrimônio, percebemos que ele não podia ser um antídoto contra uma doença, o qual ainda não existia. Senão,
que foi instituído para a procriação de filhos. É verdade que depois da queda, este outro propósito foi acrescido. Então, qual era a ideia primeira? A ideia primeira era que o homem ia se relacionar com a sua esposa, Adão e Eva, sem pecado, para procriar. Depois do pecado, veio os impulsos sexuais. Veio a ideia descontrolada do homem perdido, né? Dos homens pecaminosos, dos homens perdidos. E aí, Calvino vai dizer que é melhor a pessoa que tem os impulsos descontrolados casar, para que não venha entrar em pecado, né? Então é melhor você casar para não entrar em pecado. Então essa é a ideia de Calvino, né? Então João Calvino vai dizer que se você é uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos, casa, né? Porque vai estar se relacionando na legalidade, né? Legalmente falando, não vai ser um prostituto nem uma prostituta, vai estar dentro do matrimônio e possivelmente vai se gerar filho, né? Logo vai se gerar filho, porque se a pessoa tem um relacionamento com a mulher, vai gerar filhos. Então a ideia é essa, né? E essa ideia diz respeito a nós também, Igreja Batista Renovada Moriá. Essa ideia ela não é só de grandes reformadores, mas também nós temos essa ideia de que se não consegue, né, se conter, é melhor casar-se, para não entrar na prostituição. Tá certo? Então os irmãos estão me entendendo, né? A ideia inicial de Deus era essa: o sexo, assim como os animais, para procriação. Então, o sexo inicial era para procriação, mas o pecado veio. Então, quando o pecado veio, estragou essa coisa sagrada que Deus tinha feito. Então, devido ao pecado, veio os impulsos sexuais, veio a sensualidade, veio o pecado carnal, né, da sensualidade, tá certo? E aí, dentro dessa temática, um dos grandes reformadores veio e disse: olha, é o seguinte, se for para estar se prostituindo, é melhor se casar, tá bom? Então essa é a segunda ideia. Mas vamos aqui para mais ideia. Lutero também diz, né? Lutero também vai dizer: é importante. Deixa eu só me ver aqui se tem uma coisa importante aqui Eu vou ler aqui a citação de Lutero, tá bom? Lutero diz o seguinte: é importante obedecer à ordem, ao mandamento de Deus, por amor à propagação da raça. Então Lutero tinha essa mesma ideia, que o mandamento de Deus por amor à propagação da raça. E mesmo que isso não fosse um motivo para o casamento, deveríamos lembrar que ele é um remédio contra o pecado e uma defesa contra a devassidão, tá vendo? E mesmo se você tem essa ideia na mente, né, de não procriar, tal, ele é um remédio, o casamento é um remédio para a devassidão, é uma ideia para isso, tá bom? Eu acho que a irmã, né, ou o irmão, soubesse que o seu namorado, a sua namorada é desse jeito, eu acho que não deveria nem casar. Não. Casar com um louco, com uma louca dessa? Não. Né? Pessoa dessa sem controle. É um sino da igreja aí, né? É que eu boto a hora de orar. Ah, tá certo.
Tá certo, irmãos? Então, eu acho que até isso, no namoro, no noivado, a pessoa deve perceber isso aí, né? Porque ele vai falar aqui dessa questão da devassidão, né? Ele vai dizer aqui o seguinte: diante do exposto, talvez alguém me replique, né? O autor do livro está dizendo, alguém vai me replicar, vai me perguntar: o sexo também não é uma manifestação de amor? Né? Alguém fez a pergunta para ele. A resposta seria sim e não. Então o que ele está perguntando? O sexo também não é uma manifestação do amor? Ele diz sim e não. Por que sim e não? O sexo não foi criado como uma expressão exclusiva ou insubstituível do amor, mas foi criado para a procriação. Posteriormente passou a servir no casamento, para regular, né, no casamento, para regular os impulsos sexuais. Também devemos lembrar que o homem também é espírito, ao contrário dos animais. Tem o poder de espiritualizar tudo o que faz. Assim o homem deve espiritualizar o sexo. Aí, irmãos? Legal essa resposta aqui, né? Gostei disso aqui. O homem é espírito. Será que ele pode se conter? Ele é um bicho e não consegue se controlar? Né? Então, é uma ideia muito interessante essa aqui. O homem é espírito. O homem, além dele ter os impulsos carnais, ele também é espírito. Principalmente o crente tem que vigiar, respeitar um ao outro, né? O ideal é que todos entrem em consenso no momento e tal, na ideia, tá bom? Porque nós temos um espírito que pode, né, se manifestar em nós. Então ele fala, humanizando e colocando em dimensões mais elevadas. Um olhar, um beijo, um abraço, infinitos outros gestos e ações podem ser as mais altas expressões de amor. Aí. É exatamente por isso que ninguém pode deixar o seu cônjuge alegando que ele não se satisfaz plenamente no ponto de vista sexual. Isso é desculpa esfarrapada. Nem dizer que em razão da existência de uma enfermidade do cônjuge que impossibilita a vida sexual, o relacionamento conjugal estará prejudicado para sempre. Sobre isso, né, aqui João Calvino fala. Então João Calvino ainda vai dizer sobre essa questão. Depois disso, é o Senhor mesmo quem deve refrear e restringir-nos por meio do seu Espírito. Mesmo se as coisas não vão tão bem quanto gostaríamos. Pois se uma esposa cai por um longo tempo infindavelmente numa enfermidade, nem por isso o esposo é justificado em buscar uma outra esposa. Se teu marido adoece, tu não vai ter mais relações com ele, né? Talvez ele esteja impossibilitado. Por causa disso, tu vai procurar outra pessoa? Isso é uma desculpa esfarrapada. E Calvino aqui foi de Deus, né? Essa ideia de Calvino aqui foi de Deus. Então não justifica, né? Não justifica. O cara está doente ou ela está doente. Mas ela não me satisfaz mais, vou procurar outro. É pecado, irmãos. Isso é pecado, né? Semelhantemente, se após o casamento o esposo começa a sofrer algumas enfermidades, a esposa não pode, sobre esta base, fazer repetindo a transição para outro estado. É o que acontece, né? É o que acontece muito. As pessoas ligam, são egoístas muitas das vezes, né? E olham só para si e não olham para o matrimônio. O que foi que eu falei aqui no início, que o livro também vai falar. Você casou, tem os seus problemas, tem os seus ideais, é um diferente do outro. Você casou, agora você ama o matrimônio.
Ah, mas o amor acabou. Mas você fez um voto com Deus, uma assinatura com Deus. É um matrimônio que você tem que amar agora. Você não vai deixar de ser brasileiro porque você discorda do bocado de cor do Brasil. Você vai continuar sendo brasileiro. Então o país Brasil, né, André? O país Brasil ainda continua sendo brasileiro. Nós ainda continuamos sendo brasileiros. Assim, o seu casamento, você continua sendo casado. Matrimônio, respeite o matrimônio, tá certo? E ele fala: tenham entretanto na vida conjugal, tenhamos esperança de que ela nos será de grande valia. Se ao contrário, as nossas expectativas, as coisas desandarem, né? Aí ele vai citar primeiro aos Coríntios 7, é uma referência sobre esse tema que ele está falando. Tá certo, irmãos? Bem entendido aqui essa parte? Então não é porque a pessoa adoeceu, a pessoa teve problema durante a vida conjugal que eu vou ter, né, o direito de dizer assim: ela não me satisfaz mais, ele não me satisfaz mais, então eu vou procurar outro. Está errado. Está errado. Irmão Jair, Que irmão? a gente tem um músico na nossa igreja, uma pessoa que eu conheço, de uma congregação que participava, deu o nome da congregação. Essa irmã, ela foi repudiada, sabe? Ela é uma mulher de Marcos. Ela foi repudiada, ela casou, e o marido repudiou. E aí, eu fui saber, teve dessas que eu não sabia, eu sabia que ela, eu achava que ela não queria, sabe? A criatura separou, foi embora, e eu achava que ele tinha adulterado alguma coisa, mas não, ele só repudiou. Aí ela foi conversar com o pastor Eladio sobre a situação, né? O pastor, eu não me quer mais e tal, não me traiu, mas não me repudiou. Aí o pastor disse para ela, a luz da Bíblia, né? Que então, ela, como ele não tinha adulterado, e ela ficasse só. Eu achei isso tão bonito, porque isso é muito difícil. E essa irmã, eu tiro o chapéu para essa criatura. E às vezes eu vejo assim, olho assim para ela, assim, meu Deus, se eu sou mulher direto para o céu. É uma opção, né? Pois é, e ela, e aí também as irmãs também sabem que tem pessoas na família que são assim, quando, sei lá, não deu certo o casamento, o homem foi embora, ou traiu, não quer mais, elas também ficam só, do Senhor. Uma opção dela, no caso da traição, ficar só, né? Ficar só, mas em relação à repudiada, né? Porque para Deus o matrimônio é sagrado, né? Pois é, eu acho muito interessante. Ela realmente, ela é só, não sabe essa bênção. Eu fiquei assim, o Senhor abençoa. E eu acho mais lindo, irmão, dela, que eu acho, é a obediência à palavra, né? Obediência à palavra. Porque ela obedeceu, está obedecendo, né, até hoje. Depois os irmãos leiam em casa, primeiro aos Coríntios capítulo 7, tá bom? Os irmãos vão se esclarecer mais um pouco sobre essa questão. Então ele vai falar também aqui da questão dos anticoncepcionais, né? Anticoncepcionais, que também é uma ideia de desmantelar aquilo que Deus criou, o objetivo do casamento, né? Que era a procriação. Então, se eu estou desmantelando a questão da procriação, eu estou desmantelando automaticamente o meu casamento, né? É um casamento sem sentido. Não tem sentido o casamento sem procriar. Não tem, tá? Então, ele vai falar dessas questões aqui também. Ele vai falar no casamento, as relações sexuais no casamento seriam, no caso da abstenção, né? Que seria a questão da tabelinha, né? Que a gente usa a expressão tabelinha, essa questão da tabelinha. E ele vai falar também aqui na página 51 da questão da laqueadura de trompas, que é uma afronta direta ao Todo-Poderoso, principalmente levando-se em conta que a fertilidade é considerada na Bíblia como uma bênção de Deus. Deixa eu ler aqui esse texto bem rapidinho. Salmo 23, 25. Eu até marquei aqui para ficar mais rápido.
Salmo 126, ou melhor, Salmo, vamos ver logo aqui o 126, 127, né? Versículo 3, que diz assim: Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E ele vai falar aqui no 128, 3 e 4: A tua esposa será como a videira que leva os frutos ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveiras ao redor da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E Êxodo 23, 25, né? Que é o outro texto que nós vamos ler, que vai falar até a questão do aborto, né? Êxodo 23, 25. A abominação ao Senhor, a questão também do aborto, né? Está tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia, não tem para onde correr. Não adianta a gente fazer arranjo, né? Arranjo e gambiarra para querer justificar o pecado. Não adianta. Êxodo, que o irmão disse? Êxodo 23, 25. Não adianta fazer gambiarra, porque Deus, né, está tudo escrito. 23 e 25 diz assim: Mas ao Senhor vosso Deus servireis, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei toda a enfermidade do meio de vós. Não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu cumprirei o número dos teus dias. Então, a fidelidade ao Senhor, até a doença vai-se embora, né? Aleluia. E ele vai dizer: resta ainda uma questão. Se o fim primordial do casamento é a perpetuação da espécie e a constituição da família, sendo a moderação dos impulsos físicos pelo sexo uma mera concessão que passou a existir depois da queda, beleza, a gente já falou isso aqui. Seria permitido então aquele casal que já gerou filho abster-se definitivamente do sexo? Não, né? A pergunta acima estabelecida é de salutar importância por duas razões. Em primeiro lugar, porque assim como um solteiro pode sublimar os impulsos sexuais, um casal também pode, né? Então a questão da tabelinha, ela pode entrar aqui. Um solteiro, ele não consegue se conter? Por que um casal não pode? O casal não pode passar um período sem, né? Então é uma questão de educação. E ele vai dizer que a prática mencionada na questão era muito comum na igreja antiga, sendo validada exclusivo pelos pais da igreja e regulamentada pelos cânones antigos. Ó, irmãos, então não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa de agora. E aí ele vai falar que os antigos cânones da igreja proibiam os esposos negassem as suas esposas contra a sua vontade com pretexto de castidade, semelhantemente as esposas a negar o seu corpo ao esposo, mas permitia que vivessem juntos após a procriação, em perene celibato, desde que houvesse concordância. Isso aqui é uma opção, né? Isso aqui a questão aqui é uma opção que cada um pode escolher. Eu já tive filhos, eu quero me abster. Aí é de comum acordo, né? De comum acordo dos dois, né? Do casal, tá bom? Isso aqui é uma opção que havia essa educação antigamente, né? Até para ser bem bíblico, eles procriavam e depois se abstinham, né? É uma opção de cada um, tá bom? Mas geralmente casal mais idosos, né? Porque casal novo não tem esse negócio de se abster, né? Ele não tem isso. É muito difícil isso, né? A questão da abstenção em casal novos, até porque existe um problema hormonal, né? Um problema hormonal também, tá? Existe tanto um problema hormonal
nos jovens, como existe problema hormonal de quem está mais velho, né? Os hormônios dos impulsos, né? Testosterona, pronto, agora, né? As testosteronas, os impulsos nos jovens são mais aflorados. A mulher também tem testosterona, mas é porque o homem tem um grau de testosterona maior do que a mulher. Então, geralmente os impulsos do homem é maior, né, por causa de questões hormonais, tá certo? E aí existe a questão dos mais velhos, que com o tempo vai diminuindo, né? Isso é natural, tá certo? Então, se você é cabra velho e inventar de ter filho, é para sofrer. É para sofrer porque até o seu organismo não está tão preparado para já velho, né? Já velho ter filhos. Tá? Então, vai ser gravidez de risco. Dizem alguns especialistas que até os 30 anos é a melhor época da mulher, principalmente porque quando a mulher nasce, os ovários, por exemplo, se ela tem 1 ano de vida, o ovário dela também tem 1 ano de vida. Se ela tem 30 anos, os ovários dela, né? O útero dela, os ovários dela tem 30 anos, ela tem 30 anos também. Então envelhece junto. Então a mulher, ela quando passa dos 30, por exemplo, ela geralmente vai ser gravidez de risco, né? Porque a estrutura dela para segurar esse filho vai ser mais difícil, vai ser mais complicado, tá certo? Mas em relação ao homem não. Em relação ao homem, isso não tem problema, né? Problema de alguns problemas hormonais que podem também privar o homem da vida sexual. Mas tem um bocado de gambiarra aí, remédio, né? Tem um bocado de coisa aí para facilitar essas situações, né? É só uma expressão aqui que eu quis usar para se falar dessa questão, tá bom? Eu vou aqui citar uma ideia de Jonathan Edwards, tá bom? Jonathan Edwards, na página 55, vai dizer o seguinte, falando sobre ele, né? Ele foi um pastor avivalista, teólogo, filósofo, escritor e professor, além de presidente da universidade. A sua esposa, como ele, era dotada de um intelecto privilegiado e disciplina na leitura. Jonathan Edwards conservou até o fim a sua vida, o hábito que adquiriu quando criança, de isolar-se para buscar a contemplação divina e a oração. Foi numa dessas ocasiões, em 1737, que ele teve uma das mais surpreendentes das suas experiências espirituais, na qual lhe veio uma profunda revelação de que Cristo como mediador e do Espírito Santo como santificador. A sua esposa também ficou conhecida por ter tido experiências semelhantes e afirma o seguinte: pronto, deixa eu só resumir o que é isso aqui, tá bom? Os irmãos, vou só resumir o que é isso aqui. É aquela ideia, irmãos, de que muitos querem fazer a obra de Deus, às vezes separados, né? Às vezes o casal está separado um do outro, às vezes fazendo a obra, né? Geralmente isso é prejudicial, e o autor do livro vai querer trazer uma ideia de que essa questão de se fazer a obra de Deus separado não é bom, né, para o casal. Paulo, ele vai também usar a expressão de Paulo, dizer que os casados cuidem das coisas de casado, né? Os jovens, trazendo essa ideia de que a pessoa que casou, ela vai ter também essas obrigações paralelas, mas ele também traz a ideia de que o casal seria bom fazer a obra juntos, tá? Até porque são casados, né? E existe as adversidades da vida, né? Que é as tentações, que é pessoas estar distante do marido, o marido distante da esposa, né? Pode ser tentado por aí afora por tentações
pecaminosa, né? Por impulsos pecaminosos. Então, essa ideia de se fazer a obra juntos, casado, é uma ideia também para não cair nesse tipo de pecado, né? Pecado da tentação carnal, tá certo? Então, essa é a ideia dessa lição, dessa lição número 5. A gente, quando se fala de casal, de matrimônio, a gente tem muitas questões para falar, né? A gente tem muitos assuntos para falar. Tem a questão de se viver só, de separação, da traição, do casamento, da juventude, da experiência, da crise, né? Como é que o mundo diz, a crise dos 7 anos, né? Tem muitos pontos a ser abordado, mas eu quis ser bem fiel ao livro, tá bom, irmão? Quis bem ser fiel ao livro nesta noite. Então, nesse momento a gente vai resolver nossas questõezinhas. Foram questõezinhas rápidas, práticas, que nós vamos conseguir resolver, tá bom?